Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, diretamente de Cuiabá, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber em nossos estúdios a professora Graciele Marques. Ela foi babá doméstica, trabalhou em serraria, trabalhou em inúmeros serviços precários, até ser hoje uma doutoranda pela Unemate, professora do Estado, ex-vereadora do município de Sinop, deputada estadual por um mês no ano passado e agora é pré-candidata a deputada federal. Eu tenho a honra, então, de dar o boa noite à professora Graciele. Professora, boa noite, muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Boa noite, Kleber, Lorenberg, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada pela oportunidade. E aqui na bancada comigo, para entrevistar a professora Graciele, o decano do programa Opinião, o professor Lorenberg Alves. Professor, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, professora. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Isso aí, lembrando sempre a você que o programa Opinião é transmitido simultaneamente pelo site Gazeta Digital e também no perfil do Facebook da TV Pantanal-Rede TV. E você pode participar conosco enviando comentários e perguntas pelo WhatsApp 65 999 32 2529. 65 999 32 2529. A sua opinião enriquece o nosso programa desta quarta-feira, dia 4 de março de 2026, aqui na Rede TV. Professora, como é que é ter uma trajetória como essa que eu mencionei aqui no começo? Uma menina pobre vinda, viu, professor? Lá do Paraná, com a família dela, chegou aos 3 anos de idade aqui em Sinop, em Mato Grosso, na região de Sinop, para trabalhar com madeira. É a primeira pessoa da família dela, ela me contou isso já antes, a ter um diploma universitário e chegar nessa ascensão social. A senhora se considera um exemplo para outras meninas pretas e pobres em Mato Grosso, ou pelo menos ali da sua região, que a conhece melhor? Bom, de fato se torna uma grande responsabilidade, né? Eu acredito que algumas pessoas, de alguma maneira, se inspiram, como eu me inspirei em muitas outras pessoas, né? E isso nos faz ter ainda mais compromisso com essa trajetória, né? Eu, de fato, tive uma história, uma infância com muita carência, né? Com muitas faltas, e isso só me impulsionou para buscar uma outra realidade, e agora isso também é parte do que me impulsiona a realizar o meu trabalho, né? Como professora, como pessoa pública, como política. Então, para mim uma grande honra isso. Qual que foi o maior desafio, assim, que a senhora encontrou para conseguir ascender socialmente? Olha, Sinop tem uma colonização gaúcha, né? Então, o perfil de uma pessoa que vem de outra região, né, que não tem aquele perfil de uma pessoa de cabelo liso, branca, né, há um desafio nesse sentido, né, desse perfil. Para além disso, existem parcelas da população lá em Sinop, e acredito que isso acontece em outros municípios, que são de alguma maneira marginalizados, né? Então, assim, o acesso ao emprego geralmente é para aquela pessoa que está um pouco mais bem vestida, que tem uma condição social melhor, ou o emprego precarizado para essas pessoas. Então, me encontrar no mercado de trabalho foi um desafio. Isso foi potencializado por ter sido mãe muito jovem. Então, por exemplo, quando meu filho adoecia, passava-se ali uma semana, um mês, eu ganhava as contas do trabalho, né? Que a gente era demitida, né? A gente costuma dizer popularmente ganhava as contas, demitida. E isso foi para mim um grande problema, né? Eu sofri muito nesse período até conseguir me tornar monitora de creche por um concurso público do município. Aí deu uma estabilizada, né? Mas até lá, todos os empregos que eu tive tinham esse desafio. Professor Lorenberg. Professora, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas que bom tê-la aqui, professora. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Professora, uma pergunta que provavelmente o amigo telespectador estará fazendo agora. Diante de toda a sua história de vida, que é louvável, admirável e serve como exemplo, eu concordo em gênero, número e grau, como que disse o meu amigo Kleber, serve de exemplo para todos nós. Eu pergunto à senhora, essa história de vida
essa vivência, até que ponto contribuiu com o trabalho que a senhora desenvolveu com os projetos sociais, com crianças, com meninos e aqueles projetos com adolescentes, visando ou visualizando retirá-los da rua? Olha, eu acho que contribui assim em grande medida, né? Eu acho que a maior parte da minha motivação é isso. Essa semana mesmo eu conversava com uma colega, porque existem instituições religiosas ou sociais que promovem ações, e eu, na minha adolescência, nós frequentávamos um, lá em Sinop chamava assim, né? Não sei, chama assim, que é o Sopão, né? Que é uma ação onde, lá no caso era um centro espírita, e eles serviam sopa e entregavam um kit de verduras que eles ganhavam no supermercado. Eu vivi isso na minha adolescência, é uma das experiências. Hoje, toda ação que eu posso incentivar, né, seja através, como já fiz muitas vezes, de emenda parlamentar, de projeto social, para levar condições dignas de alimentação saudável, de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso à saúde pública, eu sempre faço isso, porque quando a gente sente a falta, né, seja do alimento, seja do acesso a uma vida digna, isso dói, né? Quando você vê, eu costumo dizer que até um dos projetos que eu trabalhei com adolescentes foi em Cáceres, e nesse período foi um período que eu atuei no Centro de Referência de Direitos Humanos e eu concluí que eu nunca mais seria feliz plenamente. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que o meu filho está seguro em casa, não está faltando nada para ele, eu sei que está faltando para outras crianças, para outros jovens, para outros adolescentes, e isso é uma coisa que, para quem vem da periferia, machuca bastante, mas ao mesmo tempo é uma coisa que impulsiona para você fazer as ações. Então, tudo que eu fiz até hoje tem muito reflexo disso, né? Daquilo que eu passei e que eu quero evitar que outras pessoas passem. Né? Olha, nós estamos falando, ela deu uma resposta aqui, Lorenberg, falando de Sinop, que, salvo engano, é o 4º PIB de Mato Grosso. Então, é Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sinop, aí que vem Várzea Grande. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas, a gente aqui de Cuiabá olha para Sinop, olha para Rondonópolis e imagina assim, ilhas de prosperidade em Mato Grosso. E a senhora traz aqui uma informação de que não é bem assim. Esse contraste de um estado muito rico, mas ainda com pessoas muito pobres ou com fila de ossinho, como tem em Cuiabá. Como é que a senhora analisa essa estrutura de desenvolvimento do Estado? Seria muito simplório dizer que é só isso, mas um dos fatores é exatamente as pessoas que estão no poder não terem a noção do que é viver a pobreza, do que é viver a falta, do que é viver a falta de saneamento básico. Isso é um grande problema, né? Agora, a solução é complexa, não é simples, né? Nós precisamos que o nosso executivo tenha um olhar para isso, que o nosso legislativo tenha um olhar para isso, que as pessoas que estão em condição, nós temos, como você falou, da desigualdade do Estado, né? Nós temos muitas pessoas que são ricas, que têm rendas muito altas e que muitas vezes não têm nenhum compromisso social com o Estado que nós estamos. E é preciso ter esse compromisso, né? É preciso ter um compromisso com a defesa da distribuição de renda, com a defesa de trabalho digno para as pessoas, porque essa riqueza que se produz em Mato Grosso, ela em grande medida em alguns casos, não é generalizar, mas em alguns casos é a exploração de mão de obra de pessoas que estão vivendo em situações precárias. Então, nós precisamos olhar para isso. Agora, Mato Grosso, e eu costumo dizer isso, é um estado pelo qual eu sou apaixonada, né? Não é uma questão aqui de falar mal, é uma questão de dizer que nós queremos para esse estado cada vez o melhor. E querer o melhor para esse estado é querer o melhor para essas pessoas. Então, políticas públicas que alcance essas parcelas da população não é esmola, é justamente você querer que de fato seja um estado rico. Nós tivemos uma situação, e eu apresentei isso na Câmara uma vez, em que um site foi fazer uma pesquisa lá em Sinop, uma investigação, uma entrevista, e eles nos pediram para, sempre quando é mais do campo progressista, eles nos procuravam, né? Procuravam o nosso mandato, para conhecer a cidade. Aí nós fomos em lugares que são a extrema periferia ali, e em lugares que são bairros mais nobres, né? Bairros nobres, na verdade. E aí me chocou muito que nas análises, depois conversando, tinha a foto das mansões e a piscina equivalia ao tamanho da residência inteira da ocupação, que é um dos lugares que nós os levamos para visitar.
E aquilo me marcou muito, porque é dessa desigualdade que nós estamos falando, né? Então, assim, não sou uma pessoa que é contra o agronegócio, eu acho que o que a gente precisa é que a forma de produção seja uma forma que explore menos, tanto o meio ambiente, a natureza, quanto as pessoas, né? A senhora toca no ponto, né? Para além da ação estatal, além da ação do governo, nós temos um modelo de negócio, um modelo econômico que é baseado na produção de bens para exportação, né? Então, assim, o nosso modelo é primário exportador. A gente planta soja para engordar boi nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente planta algodão para, no melhor dos casos, movimentar a indústria de fios e tecidos do sul-sudeste. Enfim, a gente não produz aqui em escala industrial arroz, não produz em escala industrial feijão, hortifruti granjeiro, com Cuiabá, por exemplo, a gente consome alface e outros hortifruti granjeiros vindos do Ceasa, né? Então, como é que a senhora, como um líder política, enxerga a possibilidade de superação desse modelo? Qual que é o caminho para Mato Grosso deixar de ser um estado que produz vocacionado apenas para exportar grãos ou produtos in natura? Nós precisamos ter na minha avaliação, esse compromisso de investir aqui, né? Cáceres também, que é um lugar que eu residi por um tempo, é uma cidade extremamente pobre em muitos aspectos assim, econômicos. Lá o forte é o serviço público, a produção mesmo, lá o gado, o recurso não é movimentado ali na região. Se a lavoura é concentradora, o gado é extremamente concentrador. Então, eu acho que essa consciência de como nós precisamos melhorar, que precisa vir também das grandes lideranças do agro e dos grandes empresários, dos grandes produtores. E o poder público tem que se forçar a isso, quer dizer, tem setores que não precisam de isenção, como a gente vê, acho que a redistribuição de renda e a visão também dessa redistribuição de renda no Mato Grosso é muito criminalizada, né? Quer dizer, eu sou contra o Bolsa Família, mas eu sou a favor de isenção de impostos de quem tem muita renda, né? Então, são coisas que acho que a gente pode ir mudando aos poucos e que, no todo, pode transformar a realidade que nós vivemos, né? Professor Lorenberg. Professora, eu vou pegar carona nessa toada que parece-me que é muito... Parece-me não, eu tenho certeza que é muito interessante. O Kleber tocou em pontos importantíssimos. Falou da produção de soja, de algodão e etc. E ele falou que ficou aquém, e que é verdade, do arroz. Mas nós chegamos um momento, na década de 80, de ser o maior produtor de arroz. E depois vai caindo, vai sendo substituindo a produção de arroz para a produção de soja e etc. Eu vou pegar a carona exatamente nesse ponto, professora, porque eu me lembro de uma canção, de uma nota só, que diz muito. O estado de Mato Grosso é um estado muito rico, mas de população pobre. E meia dúzia de pessoas riquíssimas. E aí, quando eu ouço essa canção, eu me lembro de um momento, e o Kleber sabe disso até mais do que eu, porque é um grande jornalista, houve um momento na Assembleia Legislativa em que se discutiu muito das desigualdades regionais. Lembra, Kleber? Sim. E tocava exatamente com o presidente da Assembleia Legislativa, que era o deputado Riva, tocava muito nessa questão das desigualdades regionais. Chegou, inclusive, a publicar uma cartilha, eu não sei se teve um número maior, eu só me lembro do primeiro número dessa cartilha, e que foi muito discutida na Assembleia Legislativa, mas depois de um certo momento não se discutiu mais. Aí eu pergunto à senhora, a ausência de uma discussão sobre a questão da desigualdade regional ou desigualdades regionais tem nos trazido muitas dificuldades, ou a senhora acha que não é por aí? Não, eu acho que é exatamente isso. Nós temos um sistema de eleger representantes para promover o debate acerca das mazelas da sociedade, das dificuldades, em um espaço que é para ser a casa do povo, né? E aí eu me refiro às câmaras de vereadores e à Assembleia Legislativa. E a gente percebe cada vez mais perfis políticos, e isso inclui Mato Grosso, alguns perfis políticos, talvez a maioria deles,
que debatem pautas que não é de interesse do povo. Né? Infelizmente, tem uma quantidade infinita de projetos que não fazem nenhum sentido para a população, que que não promovem nenhum tipo de transformação social, ao passo que as desigualdades poderiam estar sendo discutidas ali. Porque há como você pensar projetos, agora isso precisa ser pensado com todos os segmentos da população. E quando você vai para a Assembleia Legislativa, minimamente você tem uma representatividade, né? Claro, ainda muito desigual, poderia ter mais mulheres, por exemplo, que vão ter mais sensibilidade na maioria das vezes, né? Não significa que os homens não têm, mas em grande medida as mulheres têm muita sensibilidade para a questão da desigualdade social, né? Do cuidado com a família, do acesso a todos esses bens que eu falei no início. E então precisamos ter uma representatividade maior, mas ainda assim, quem está hoje no poder precisa fazer esse debate, né? E muitas vezes, e eu já tive essa experiência, tanto na Câmara quanto o período curto ali na Assembleia, de às vezes você levantar um debate acerca disso, né, a respeito da desigualdade, a respeito de como que a riqueza tem que chegar para todos, e as pessoas tratarem isso, inclusive algumas lideranças políticas, como se fosse uma coisa desnecessária, como se fosse pauta ultrapassada, e nós estamos vendo que não é isso, né? Nós temos muita desigualdade. Então, eu penso que o primeiro lugar que tem que fazer esse debate é a Casa do Povo, né? O Legislativo precisa fazer, não dá para fugir da pauta, por exemplo, da fila do ossinho e falar que quando nós falamos disso, nós estamos falando mal do Estado. Porque não é isso, é sobre olhar para essa situação e dizer, nós não queremos que a nossa população viva isso porque não combina com a riqueza que o Estado tem. Muito bem. Quero aqui aproveitar o final do bloco para mandar um oi, um abraço aqui para Ieda Gomes, que está nos acompanhando lá em Várzea Grande, para o sargento André Correia, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e para o Kenner ali do Cochipó, todos acompanhando aqui o Opinião. Minha gratidão aos senhores. Professor, rapidamente aqui, antes da gente chamar o break, o livro que o senhor falou, a cartilha, era uma brochura, foi assinado pelo Zé Riva, pelo colega Onofre Júnior, aliás, Onofre Ribeiro, Onofre Ribeiro, que, aliás, um abraço, Onofre. O Onofre acaba de retornar de Brasília, onde foi fazer um tratamento de saúde, e pelo economista Maurício Munhoz, que ainda insiste, tem uma produção já extensa, inclusive, é a participação dele em um livro, que é uma coletânea de economistas lançado este mês, sob a coordenação do Vivaldo Lopes, e até vamos trazer o Maurício aqui oportunamente para falar das desigualdades regionais de Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho, não saia daí. Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, pela Rede TV aqui em Cuiabá. Vamos agora ao principal destaque hoje do portal Gazeta Digital. Canais de arrecadação. Impostos poderão ser pagos em casas lotéricas do Estado na próxima semana. O governo de Mato Grosso anunciou nesta quarta-feira o ato que credencia as lotéricas da Caixa Econômica Federal a receberem pagamentos de impostos estaduais. A medida tem caráter social e atende às pessoas com dificuldade de acesso ao ambiente digital, como alegou o secretário de Fazenda, Rogério Galo. O evento foi realizado no Palácio Paiaguás e contou com a participação do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta, do secretário de Fazenda, Rogério Galo, e de representantes da Caixa Econômica Federal. Vamos colocar como meta a próxima segunda-feira, amanhecer Mato Grosso com toda a rede lotérica podendo receber novamente os tributos estaduais. Nossa equipe está mobilizada aguardando que a Caixa traga os seus documentos a partir da documentação que a gente deve fazer hoje, disse o secretário de Fazenda, Rogério Galo. E aí, Lorenberg, isso pode facilitar? É um esforço fiscal aí? Mas isso não é para atender gente pobre? Você acha que gente pobre fica pagando imposto? Como é que é a sua opinião sobre isso? Kleber, quem mais paga, na verdade. É quem mais paga, né? É quem mais paga. Kleber e amigo telespectador, tenho a certeza que um instrumento importante, porque a casa lotérica ou as casas lotéricas têm recebido um número muito grande de pessoas e recebe tudo, inclusive depósito em contas da Caixa Econômica. Portanto, a casa lotérica ela é importante em todo esse cenário todo. Mas tem um detalhe, porque isso possibilita
o aumento da arrecadação. Esse é o grande jogo, a grande jogada é exatamente essa. Nós temos uma arrecadação que aumenta todo ano e aumenta de forma significativamente, mas não podemos perder de vista que um momento qualquer, um deslize qualquer, esse aumento da arrecadação pode cair ou pode se estagnar. E quando você populariza os órgãos para arrecadação ou para pagamento de impostos, eu não tenho dúvida nenhuma que melhora tanto o executivo quanto as pessoas que precisam pagar os seus impostos. É bom lembrar, Kleber, você fez uma provocação e é bom lembrar sempre o amigo telespectador. Quem recebe um salário mínimo deixa no comércio, deixa na Energisa, deixa na telefonia 51% do que gasta. Ou seja, ele gasta 100%, 51% não são produtos que ele leva para casa, mas são impostos que ele paga. Embutidos, né? Embutidos. Esse aqui não tem como sonegar, né? Não tem Que é como. o famoso imposto indireto. Exatamente. Está embutido no preço dos alimentos, dos serviços. Muito bem, nós falávamos há pouco aqui, no bloco anterior, professora, desse contraste econômico que é muito forte. E eu, sempre que esse assunto vem para a pauta, eu faço questão de dar uns exemplos de como esse contraste acontece. A senhora citou que nós ainda temos, infelizmente, um índice lamentável, né? Por qualquer tamanho que ele seja, ele é lamentável, de trabalho análogo a trabalho escravo em Mato Grosso. Muitas fazendas aí dos barões do agro que ainda se utilizam de mão de obra escrava. Vai lá no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, enche um ônibus de trabalhadores, enche-os de esperança, eles vêm para cá esperando receber um salário, condições dignas e vão trabalhar em alojamento sem água encanada, sem alimentação regular, sem energia elétrica, enfim, em condições assim, semi-escravas ou escravas mesmo. Enquanto isso, nós temos alguns outros barões do agro torrando dinheiro, luxando, no exibicionismo assim, incompreensível até para a segurança deles mesmo. Vou te dar exemplo, fazendeiro aqui pagando 1 milhão de multa para jogador do time dele do coração lá no Rio Grande do Sul. O jogador fez uma presepada lá, foi multado em R$1 milhão pela FIFA e ele falou, o Elismar Scheffer, né? Eu pago a multa para o meu, ele é colorado, para o Inter. Teve um outro aqui que gastou 30 milhões na festa de casamento da filha. Na semana passada, um outro gastou milhões numa festa de aniversário de uma criança, enquanto existe trabalho escravo e filha docinho. Como é que acaba com isso? Porque isso aí não tem nada a ver com o Estado. O que o Estado pode fazer? O governador não pode fazer nada quanto a isso, o deputado não pode fazer nada quanto a isso, né? Quem pode fazer alguma coisa quanto a isso? Pois Na eu sua acho opinião, que nós precisamos ter um processo de, sei lá, de conscientização dessas pessoas e eu acho que isso passa por um debate público, né? Não sei em que medida que a gente consegue sensibilizar a pessoa que é capaz de não ver, pelo menos um desconforto nisso, né? E, de fato, nós temos essa desigualdade em várias proporções, né? Nos municípios, como eu falei antes de Sinop, que é um exemplo semelhante a isso, quer dizer, eu tenho fortunas em um determinado espaço, enquanto no outro não tem nem saneamento básico. Então, acho que nós precisamos de um processo aí bem árduo de conscientização que vai partir de muitas fontes, né? Seja da escola, do debate público, da própria imprensa, porque, de fato, e responsabilizar essas pessoas, né? Como eu falei, a questão da cobrança dos impostos, às vezes fica tão fácil para a pessoa se isentar de alguns compromissos com o Estado e, ao mesmo tempo, ela tem a tranquilidade de gastar absurdos em coisas que não têm necessidade. Não estou dizendo aqui que as pessoas não podem gastar o seu dinheiro com o que elas bem entendem, dela, mas né? é um exagero, né? Desnecessário e que não combina com várias mazelas que a gente tem aí no Estado, né? Em Sorriso, por exemplo, professor, nós temos um apartheid social e econômico muito claro, não tem um muro lá separando pobres e ricos, mas tem a BR. Uhum. De um lado da BR-163 os bairros pobres, dos maranhenses, como eles falam, e aí é bom dizer, esclarecer, uma região que eu conheço bem,
Todo mundo que não é gaúcho é maranhense. Nós, cuiabanos, somos maranhenses. O maranhense é maranhense. O mato-grossense do interior é maranhense. Qualquer um de nós com a pele mais escura um pouquinho, é tudo maranhense para eles, né? Então é de um lado da cidade e os ricos moram, os não maranhenses moram do outro lado da cidade. É uma coisa vergonhosa, muito embora, aí é preciso fazer esse contexto, né, em nome da verdade e da justiça, quem criou esse bairro como um curral eleitoral lá do outro lado foi um político. O ex-prefeito José Domingos Fraga, que foi deputado, para ter um curral eleitoral dele lá. Aliás, o nome do bairro é São Domingos. O nome do bairro, inclusive, é São Domingos. Então não foram os gaúchos que criaram aquilo, mas gostaram, porque aí não se misturam. A professora Graciele sofreu, quando foi vereadora, a única vereadora mulher daquela legislatura, em Sinop. A senhora foi eleita em 2020? 2020. Então, na legislatura de 21 a 24, né, ela sofreu uma ameaça, professor, naquele momento pós-eleitoral em que o presidente Lula foi eleito, e os ânimos se exaltaram muito. Ela, como uma vereadora do PT lá em Sinop, teve a Câmara invadida algumas vezes em protesto a ela e recebeu ameaças de morte naquela ocasião, que inclusive virou repercussão nacional e teve até a solidariedade do presidente Lula. Conta para nós aqui o que foi que aconteceu e como é que a senhora se sentiu sendo a única mulher no meio de tanto homem ali, se a senhora recebeu solidariedade deles ou coisa do tipo. Bom, primeiro foi horrível, né? Você não tem o direito. Hoje eu vejo que as pessoas não têm muito ainda. Acho que talvez não seja divulgado da forma como deveria a questão da violência política de gênero, né? Que nós temos uma lei hoje para isso. Mas foram momentos muito aterrorizantes, assim. Nessa ocasião especificamente, foi divulgada uma fake news de que eu havia apresentado um projeto para poder retirar os manifestantes lá do lugar em que eles estavam. Dos manifestantes do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, né? Que estavam na frente dos quartéis, que fizeram acampamentos em vários lugares nos municípios afora aí, e lá em Sinop não foi diferente. E aí essas pessoas ocuparam a Câmara para poder fazer todo tipo de ataque, de ofensa, e não há pelo contrário, há um corporativismo por parte, né, dos colegas, da maioria deles, né, e o medo da opinião pública. Como Sinop, mais de 70% vota em políticos da direita, é extremamente conservadora, há esse medo da opinião pública. Então, é como se eu estivesse sozinha naquele espaço recebendo os ataques, né? Não há proteção, não há manifestação. Nós tivemos, até quando a gente chamava força policial, como você falou, foram mais de uma vez que nós tivemos esse tipo de ação na Câmara durante os meus 4 anos de mandato. Até isso a gente tinha dificuldade, que era deles atenderem esse chamado para poder fazer a segurança do local. Então, é muito triste, né, que nós possamos acompanhar com muita naturalidade, eu diria, para a maior parte da população, uma mulher que é mãe, que é trabalhadora, como várias outras no Estado, estar naquele espaço, sofrer todo tipo de violência e não ter nenhum tipo de defesa, de exigência por parte da instituição de respeito, né, com o exercício parlamentar. Então, é uma situação delicada. Professor Lorenberg, essa radicalização provocada pela polarização no Brasil, na sua opinião, acabou, diminuiu, arrefeceu só, é uma brasa que está ali, se soprar pega fogo de novo ou não, nós já superamos isso? Ainda não superamos. Vamos começar pelo final. Ainda não superamos e ainda está muito distante de superarmos. Por uma razão muito simples, Kleber e amigo telespectador e professora. Nós não conseguimos fazer uma coisa básica no Estado democrático, que é o diálogo, que é a negociação. Não importa em que posicionamento você tem politicamente, mas o nosso diálogo será saudável. A partir do diálogo, depois do diálogo, quando esse debate acabou, nós continuamos a ser os mesmos amigos que fomos ontem, ou que fomos antes, ou que seremos depois. Aliás, as redes sociais são exemplo disso. As redes sociais têm parentes que brigam com outro, têm amigos de infância que brigam por questões tão bobas, mas tão bobas que, ao contrário de acabar com esse divisionismo, ele acirra muito
muito mais. Portanto, amigos, o Brasil que passou por tantas dificuldades, por tantos problemas, nós tivemos 2 momentos de ditaduras, e foram ditaduras ferozes. Nós tivemos o chamado Estado Novo, de 37 a 50, a 55, o Estado Novo, uma ditadura muito forte. E nós tivemos uma outra ditadura, de 64 a 85, muito mais forte do que aquela primeira que eu havia citado agora. Mortes, denúncias que não levavam. Aliás, eu tive um professor, um colega da faculdade, Kleber, ele falava assim, olha, teve uma época que a pessoa recebia, tinha o HC, tinha o habeas corpus, quando chegava na prisão, cadê o corpo? Não tem corpo. Isso na ditadura, amigo. As pessoas sumiam, né? Sumiam e não se sabiam. E muitas não foram encontradas até hoje. Até hoje. Então, são essas lições que deveriam nos servir de baliza, nos servir de referência, para que nós sejamos um povo junto. É claro que não haverá, digamos, uniformidade, porque não existe. Numa comunidade humana, nunca haverá uniformidade, porque a sociedade e a comunidade são plurais. E por conta de ser plural, que aí que é o grande gancho, a pluralidade é que nos enriquece, a pluralidade é que nos fazem ou que nos promovem a galgar passos muito mais longos e muito mais sólidos, porque é exatamente a pluralidade. Esse é o benefício. Aliás, a ditadura, um dos grandes instrumentos das ditaduras, não só no Brasil, do mundo todo que teve ditaduras, um dos seus grandes ataques é acabar com a pluralidade. Só que isso não consegue, amigos. Lembra de 1984, um livro que a professora deve conhecer, o Kleber também conhece, o livro de 1984, que o grande irmão, o grande olho, ficava observando e registrando todo o movimento. Mesmo assim... O Big Brother, né? É a inspiração para esses programas hoje, como tem no Brasil. Big Brother é esse livro do George Orwell, né? Exatamente isso. Então, isso serviria de exemplo, serviria de baliza para que nós sejamos muito mais próximos, muito mais unidos. Eu me lembro, cara, desculpa eu estar alongando, mas eu sempre fui um apaixonado pela ágora ateniense. Mas um apaixonado crítico. Porque, veja, professor, o que é é meio um paradoxo, apaixonado crítico. Meio... a paixão é a cegueira, né? É a cegueira. Quem mergulha, né? Sem Isso, perguntar se tem pedra aí embaixo. Porque o que é a ágora? Lá no mundo antigo grego, 500 anos antes da nossa era, é exatamente o espaço físico onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da cidade. É claro e evidente que naquela época o cidadão ateniense era a menor fatia da população, porque as mulheres não participavam e não eram cidadãos. Mulheres escravos, né? As mulheres, os escravos não eram cidadãos e os estrangeiros também não eram cidadãos. Então só os cidadãos participavam da ágora. E aí ela era o símbolo da democracia ateniense. Qual é o símbolo da democracia hoje que temos? Não existe. Por isso que eu sonhava tanto e defendia tanto da internet, das redes sociais, como a grande ágora do mundo moderno ou pós-moderno. Mas, infelizmente, as redes sociais, ao longo do caminho, criaram bolhas. E essas bolhas têm um discurso único. Ora, amigos, no Estado democrático não tem discurso único. O discurso é plural. Muito bem, professor. Eu volto daqui a pouco nesse tema com a senhora, porque a professora Graciele está trocando o PT pelo PCdoB, que ele está ficando um pouquinho mais à esquerda, né, no processo, mesmo nesse contexto de Sinop, de Cáceres é uma ilha assim de progressista por causa da Unemate, né? Então você tem muitos professores, muitos estudantes, você acaba tendo
um contrapeso ali aos criadores de gado, né, às populações mais tradicionais. Então, nós vamos falar um pouco disso. E o senhor falou que sempre há pluralidade, inclusive tem na própria esquerda, né? Vamos tratar um pouco dessas diferenças de nuances que tem entre os partidos da própria esquerda e falar com ela um pouquinho sobre a eleição. Mas antes de ir para o intervalo, eu chamei aqui no meu WhatsApp, está bombando o WhatsApp, viu? Falei, quem me der um oi aqui, eu retribuo lá no programa, né? Então eu tenho que cumprir a minha palavra agora. Mandar um oi aqui para Marli Oliveira, do CPA 4, primeira etapa, para Jocicleide Aico, a Jô do Hipernotícias, que mora lá no Tijucal. Você vê que nós estamos fazendo o círculo na cidade. Para o Eusébio Diniz, aqui do Bosque da Saúde, e para a Flávia Ferreira e para a Eliane Ferreira, ali no bairro Verdão, a todos vocês. Muitíssimo grato pela audiência. E você que ainda não mandou o seu WhatsApp, por favor, Chomano, manda aí, deixa eu achar o número aqui, é 999-322529, 65999-322529. Mande o seu alô, a sua crítica, que nós teremos a alegria e o prazer de ler aqui no ar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Boa noite, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quarta-feira e hoje nós temos a alegria e a honra de entrevistar a professora Graciele Marques, ex-vereadora de Sinop, deputada estadual que assumiu por um mês aqui no rodízio do PT no ano passado na Assembleia Legislativa. Nós falávamos no bloco anterior, professora, de radicalidade política, eu perguntei ao professor se ele acreditava que a gente ia dar uma arrefecida nessa polarização. Eu quero ouvir a senhora também, levando em conta que a senhora está sediada, baseada, né, num dos polos dessa radicalização que é Sinop. Lembrando, professor, que Sinop nós tivemos algumas pessoas que foram para o ato do 8 de janeiro, tivemos algumas que foram presas, processadas e agora, na semana passada, saiu a condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão de uma empresária muito forte, muito poderosa lá de Sinop, que é a dona da Transterra, né? Isso. Como é que a senhora vê isso de lá, com esse olhar lá de Sinop? Vai precisar de segurança para fazer campanha ou ainda não chega tanto? Olha, a gente brinca, mas Sinop na eleição agora de 2024 para a reeleição, nós tivemos a situação de uma pessoa tirar a arma para uma das nossas pessoas, das mulheres que estavam entregando material na rua. Cabo eleitoral. Para dizer para ela que ela não apontou a arma e falou que ela não podia chegar para colocar o material na caixinha de correio. Então, eu penso que nós teremos, infelizmente, a gente ainda tem alguns episódios aí em alguns lugares, a gente vê volta e meia no noticiário, algum problema ou discussão, ou, enfim, por motivação política. E no Mato Grosso isso foi muito forte, eu não acho que tenha acabado. Então eu acho que nós teremos ainda alguns episódios, é preciso ter um pouco de cuidado, especialmente para quem está no campo progressista como eu, né, ou seja, mais à esquerda. As mulheres, né, eu acho que há um risco muito grande em alguns contextos, né, de discussão ou do trabalho na rua, principalmente. Eu acho que tem que ter esse cuidado, nós não podemos acreditar que passou, porque nós tivemos muitas coisas, inclusive no Mato Grosso nós tivemos um assassinato, né, que foi também uma ocasião em que o Lula entrou em contato com a família aqui, então acho que não está distante esse tipo de situação e a gente tem que ter o cuidado. Eu citei aqui uma empresária de Sinop, é a senhora Mirtes, né, o nome dela? Mirtes, da construtora Transterra, que tem uma história empresarial bonita lá na cidade, o que não lhe dá direito de ir a Brasília ou a qualquer outro local onde haja um próprio público e depredar e destruir, especialmente se for um atentado contra não o prédio, mas contra a democracia, que o senhor falou que defende tanto, né? Com certeza. Assim, se já estava difícil fazer campanha em Sinop pelo PT, imagina pelo PCdoB. Como é que a senhora decidiu fazer essa mudança mais à esquerda, né? Não estava suficiente ser esquerda no PT?
Olha, Kleber, isso é de fato que a maioria das pessoas pode considerar inusitado, mas tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim, uma amiga me dava muito esse conselho de, olha, você não pode fazer política por necessidade da política, né? Ou seja, a sua renda principal não pode depender da política, você tem que fazer política por aquilo que você acredita. Muito E bom, aí gostei disso, vou anotar. eu tratei de, isso foi inclusive o que me levou lá atrás, em 2012, embora eu nunca tenha tido planejamento de me candidatar a nada, né? Não foi uma coisa que partiu de mim, em 2012 eu tive um convite para ser candidata a vereadora pela representante da juventude, que eu era liderança do movimento estudantil e tudo mais. E aí eu passei no mestrado. E aí eu falei, bom, entre as duas coisas, o que eu vou escolher? Eu já tinha sido a primeira pessoa da minha família que fez graduação. E a oportunidade de fazer mestrado, eu falei, eu vou para o mestrado, né? E eu fui. Então, assim, eu estudei, eu me tornei professora e eu passei a não depender, ou seja, quando eu comecei a fazer política, eu já não comecei necessitando da política. Então, eu faço política por aquilo que eu acredito. E eu tenho visto, a gente falou muito aqui de desigualdade, eu tenho visto no Mato Grosso, eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando sentem isso, que os políticos em geral, eles não conseguem dialogar com a nossa dor. Eles não conseguem dialogar, num estado que nós temos mais de 50% de eleitoras mulheres, eles não conseguem dialogar com a dor daquela mulher, como eu falei aqui que acontecia comigo, que o filho fica doente, no outro mês eu sou mandada embora porque eles sabem que a mulher que tem o filho, que é mãe de família, tem um problema para ser empregada. O pessoal lá da ocupação do bairro carente, que não tem saneamento básico, que não tem uma pracinha decente para os seus filhos brincarem, que não tem acesso à cultura. Esse tipo de situação nós não vemos, em grande medida, os nossos políticos dialogarem com isso, entenderem o que é isso, saberem que dor é essa. E aí nós precisamos de pessoas que façam esse debate, que lutem por isso. E o que eu vi no PCdoB? Eu tenho uma gratidão imensa pelo PT, por tudo que eu construí, né? Aprendi muito, vou seguir apoiando, tanto que nós estamos na mesma federação, né? PT, PCdoB e PV. Mas eu tenho visto no PCdoB essa discussão desse desenvolvimento desigual, que prejudica tantas famílias, que faz com que um político que trabalha 3 dias na semana, ou 2 dias na semana, quando muito, nós temos uns exemplos aí do Mato Grosso que não trabalham nem isso, são contra a gente acabar com a escala 6x1, por exemplo, que é o quê? O trabalhador e a trabalhadora que está lá, 6 dias trabalhando, sobra o domingo, para estar com a família, para lavar roupa, para fazer uma faxina na casa, para poder descansar, para conseguir começar tudo de novo depois. Essas pessoas não têm o direito de ir ao médico numa consulta de rotina, porque não tem dia para elas fazerem isso. Porque no final de semana, quando elas estão descansando, a UPA só atende casos de emergência. Então, assim, não há um pensamento nessas pessoas. E aí, por que o PCdoB? Por conta dessa pauta, dessa bandeira que eu vejo sendo central para o partido e que eu entendi que se é para eu fazer política, é para eu fazer para estar junto dos meus, para combater aquela desigualdade que eu vivi, aquela pobreza que eu vivi, que eu não quero que as pessoas vivam. E aí vai ser mais difícil, com certeza, né? A campanha para a esquerda é sempre mais difícil, mas eu prefiro continuar nessa linha, né? Nessa linha, faço votos de que dê tudo certo e eu prefiro ficar do lado que eu considero certo. Obviamente, cada um tem o direito de entender qual lado é certo para si, mas eu considero esse o lado certo para lutar nesse momento. Muito bem, ela está que nem aquelas perguntas que os guias de turismo fazem para a gente quando vai lá na praia no Nordeste, andar de bug. Aí eles perguntam, com emoção ou sem emoção? Vamos com emoção. Ela quer com emoção. Tudo bem. Professor Lorenberg, sua vez. Mas, professora, eu vou pegar carona em um trecho da resposta que a senhora acabou de nos dar, porque a senhora está migrando do PT e filiou ao PT e trabalhou com o PT e foi eleita vereadora por esse partido há muito tempo. E agora a senhora migra para o PCdoB, que está na mesma federação, e a senhora disse que essa migração se dá por conta que aqui tem um olhar um pouco diferenciado na questão da desigualdade. Aí eu pergunto à senhora, significa que o PT perdeu a rota, perdeu o caminho? Porque se nós formos lá atrás, lá nos anos 80, 85, 86, quando o PT estava estruturando como partido e se fortalecendo como partido, era essa a meta. Ele perdeu o rumo, ou eu estou perguntando para a senhora, não estou afirmando. Não, ele perdeu o rumo ou ainda está nessa mesma direção
se a senhora está mudando, está migrando. Ele perdeu o rumo, não? Eu acredito, aí acho que isso vale para o PCdoB, vou descobrir agora, mas assim, os partidos, eles têm uma dinâmica em alguns espaços que divergem, né? Então, assim, no Mato Grosso, eu penso que falta um pouquinho, às vezes, de ousadia, né? De ousadia no sentido de, quando nós falávamos aqui, nós vamos debater a desigualdade, vamos enfrentar os barões, vamos... Eu penso que isso tem que acontecer. Não digo que o PT não faça isso. Eu encontrei projeto para eu fazer isso no PCdoB agora. Né? Eu tive dificuldade, sim. Por exemplo, eu penso que um pouquinho mais de visão, nós falamos aqui no início, Sinop é o quarto município, a quarta economia, o quarto município do estado. Eu penso que na reeleição, que faltou para nós aí 3, inclusive faltaram pessoas na chapa, eu acho que faltou esse olhar. E não é um olhar das pessoas petistas de Sinop, é um olhar do PT como um todo. Bom, nós conquistamos uma cadeira, única mulher, e aí não é a Graciele, poderia ser a Maria, a Joana, não importa. Mas nós vamos deixar isso? Acho que faltou um pouquinho desse olhar de, olha, nós precisamos manter esse espaço de resistência, porque Sinop é um lugar que nós temos muita desigualdade. É a cidade que eu amo, que me forjou enquanto pessoa, que inclusive me tornou a pessoa indignada com as desigualdades sociais que eu sou hoje. Né, que é dizer, não, eu gosto dessa cidade que dá oportunidade para muitas pessoas, mas eu acho que pode melhorar muito para a classe mais marginalizada, que está mais à margem da sociedade mesmo, geograficamente e economicamente. Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho de ousadia, posso estar equivocada, né? A gente só sabe as consequências das nossas escolhas depois que a gente trilha o caminho, mas eu estou muito feliz nesse momento por acreditar que eu encontrei espaço para esse projeto no PCdoB, né? E estou me sentindo muito bem recebida, uma receptividade muito boa, e eu vejo essa discussão, esse debate que eu considero importante. Lá na frente a gente vai ver se é isso mesmo. Qualquer decisão na política, na vida é assim, né? Só com o tempo. E a senhora está sendo tão bem recebida no PCdoB que o seu ato de filiação se dará na próxima sexta-feira, dia 6, aqui em Cuiabá, com a presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, né? Isso. Foi deputada ou senadora? Ela foi deputada, eu não sei se foi senadora, agora não me recordo, mas ela já, inclusive agora há uma possibilidade pequena aí sendo discutida, acho que nem tão pequena assim, de ela ser candidata a vice do João Campos, né? Então, ela é um quadro muito importante, né? Uma mulher aguerrida, né? Tem feito um trabalho muito bom frente ao Ministério, então é um bom quadro. Certo, e o ato da senhora, a senhora quer falar um pouquinho desse ato, que depois nós vamos falar um pouco da formação da chapa aí, do cargo que a senhora vai concorrer. Certo. O ato acontece sexta-feira, meio-dia. No Hotel Paiaguás, meio-dia, com a presença da ministra Luciana. Inclusive, me sentindo muito honrada com isso, ela já esteve aqui durante o meu mandato na Assembleia Legislativa, né? Foi quando ela fez o convite pessoalmente, né? Para a filiação e o nosso partido todo, mulheres, uma presidente mulher no diretório municipal, no comitê e na estadual também e nacional, que é a Luciana, né? Agora interinamente nós temos outra camarada, mas a Luciana é a presidente nacional. Presidente nacional, é verdade. O que já é um outro sinal, né, desse empoderamento feminino que a gente fala, que é um pouco coisa desse tempo, né? Agora sim, a senhora vai disputar este ano para deputado federal. Isso. Então, na federação, são em qualquer partido ou qualquer federação, não tem mais coligação, né, professor? São 9 vagas em Mato Grosso, porque é o número de vagas a serem preenchidas mais um. Né? Então, nós temos 8 vagas, toda aquela possibilidade de aumentar não haverá esse ano, pelo menos. Então, são 8 vagas e 9 candidaturas. A gente deve ter a professora Rosaneide, que foi a mais votada nas eleições passadas, mas não levou por causa do quociente eleitoral, fez 124 mil votos. Nós temos nessa chapa também professora Neuma Moraes, ex-primeira-dama de Rondonópolis, esposa do Zé do Pátio, que fez 50 mil votos, vamos arredondar aqui para simplificar, na eleição passada pelo PSB, e também não foi pelo mesmo motivo, porque não fez quociente.
e a professora Graciele, mais de mulher, né? Aí mais o ex-prefeito de Juíno, Altir Perúzio, mais o ex-vereador aqui de Cuiabá, o Wilson Cireia, que... Robson Cireia, perdão, que inclusive assumiu na Câmara naquele período em que a Edna foi cassada. E desta vez a senhora acredita que a federação consegue atingir o quociente? E a senhora concorda com a avaliação que alguns analistas fazem, de que fazendo o primeiro fica muito mais fácil fazer a segunda vaga? Com certeza, e isso vale, né, para todas as chapas, e a qualidade, né, ou a competitividade, digamos assim, dos quadros que estão postos agora é muito maior. São pessoas testadas na urna, em grande medida. Aliás, todas elas, né, das que estão colocadas até agora, todas elas testadas na urna, com bons resultados em termos de votos. Então, eu creio que nós temos uma chance muito grande de fazer e com essa nova regra, porque é a regra que tem essa alteração agora, mas que naquele momento não permitiu que a professora Rosa Neide fosse eleita, não permitiu que também a minha eleição em Sinop, provavelmente em outros lugares aconteceu muito isso. Mas agora a gente tem o princípio da sobra também, né, de conseguir disputar a segunda vaga, então eu acho que há uma grande chance. Para o caso de atingir o quociente, de atingir o quociente. Porque no caso dela, na eleição passada, é porque não chegou, o quociente ficou 150 quase 100, vamos arredondar, 160 mil votos. Eu acredito que esse problema a gente resolve com essa chapa, na minha avaliação. Que tem uma muita chapa mais diferença forte, dos perfis, né? exatamente. Nós tivemos na federação anterior frustrações de desempenho, como das séries, né, que todo mundo pensava que faria em torno de 30 mil votos, ela fez 4 mil e poucos votos, menos de 5 mil votos. Uma coisa inacreditável. Professor, a sua última participação. Mas eu vou pegar carona exatamente isso. Quando a professora Rosa Neide, embora tendo a votação maior naquele período, falou-se muito, e isso ficou evidente, que a chapa era fraca no sentido de atração de votos. E agora, professora, na sua avaliação, essa chapa, que foi considerada fraca lá em 2022, ela vem de forma forte, porque não adianta nada vir com a professora Rosa Neide, provavelmente ela não deve alcançar e repetir o número de 2022, se não tem os parceiros com a mesma competência ou competitividade, nós vamos ter o mesmo retrato de 22. A senhora considera, eu estou provocando a senhora, não estou afirmando, a senhora considera que essa chapa que deverá ser formada é de fato competitiva? Se ela se mantiver assim, sim, nesse exato momento, com essa configuração que o Kleber falou, ela é competitiva, porque veja, na eleição passada, a professora Rosa Neide fez mais de 124 mil votos, o nosso segundo colocado teve 7 mil votos. Foi o Julier, né? Teve a votação que eu tive para estadual. Então, E agora tem a Neuma que, se repetir, fez 50 mil. Então, exato. Só as duas já daria o quociente dessa vez. Exato. Então, nós temos isso, temos o Léo Rondon, que foi um candidato forte à Câmara de Vereadores aqui. No meu caso, o desempenho lá em Sinop, que a gente já apontou no início, é um desempenho considerável. Claro que nós não sabemos na eleição, você só sabe na hora que realmente conta os votos na urna, né? Então, pode diminuir, espero que isso não aconteça, acredito que não vai. Mas a tendência, né, que é com isso que a gente trabalha, que é o que dá para analisar, é que esses nomes tenham mais votos. Altir já foi prefeito em Juína, né, tem todo o histórico, está agora... Foi deputado, está na superintendência aí do Ministério da Saúde, fazendo um trabalho, rodando. Então, eu penso que é outro perfil de chapa. Né? Tem várias pessoas, com todo o respeito, né, mas a trajetória, mas pessoas que não haviam na chapa anterior, né? Que não tinham sido testadas na urna, né? Hoje tem que se pensar também uma distribuição mais igualitária dos recursos. Isso entra um pouquinho no que a gente discutiu. Mas a sua saída do PT também, às vezes, tem um pouco de relação com como é que a gente valoriza os novos quadros que estão surgindo. Né? Porque senão você não renova a política, você fica sempre com os mesmos quadros, que tem que estar lá, tem sua contribuição, mas você tem que ampliar. Então, a distribuição dos recursos também é uma coisa que conta muito agora. E, nesse caso, nós temos uma grata surpresa que a gente tem um movimento, apesar da dificuldade da participação das mulheres, um movimento de ampliação da atuação das mulheres. E essa chapa
contrária a quase tudo que se pode esperar no cenário que a gente tem da política, tem majoritariamente as mulheres à frente, né? Como Os nomes mais puxadoras, né? competitivos são É uma mulheres. chapa rosa-choque aí, essa chapa do PT, né? Como é que está o nosso tempo aí? Já está nos finalmente, né? Quase subindo o crédito. Então é o seguinte, um minutinho para finalizar, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco imensamente, professora, boa sorte na sua nova casa, que é o PCdoB, que o seu ato de filiação na sexta-feira seja exitoso. Professor Lorenberg, gratidão ao senhor também pelas contribuições enriquecedoras. Eu aprendi hoje sobre Ágora, alguma coisa, né? E aproveitar para mandar um abraço a quem eu prometi, para a Ivete, lá do Pascoal Ramos, para a Dona Ivone, olha só, lá de Chapada dos Guimarães, Dona Ivone, lá do condomínio Brisa da Chapada, e para a dona do meu coração, a Georgia Lima, que está lá em casa, na audiência, todo onde eu vou, ela é minha primeira fã, gratidão, meu amor. E a você que nos honrou com a sua audiência, até amanhã. Amanhã nós teremos aqui a cientista política Cristiane Fonseca para a gente continuar discutindo a participação da mulher na política. Até amanhã, se Deus quiser.